Saudações, Dux e Duques tricolores. Aqui me fala Duque Tricolor para mais um polêmicas, fling off na minha história. Poderia colocar na polêmicas do Flu, mas é fling off. A Vasco TV ataca novamente. Bom, mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite, vai voltar, fique tranquilo. E aqui mais questão, você tem 2 abastinados e também um projeto que eu curti bastante. Bom, vamos lembrar justamente a primeira situação para depois falar sobre a segunda situação. Bom, a primeira situação foi justamente uma situação que ocorreu dentro da Vasco TV, no jogo de Fluminense e Flamengo, Fluminense e Vasco, em que o narrador começou a falar várias besteiras sobre o time do Fluminense, ainda mais o time do Fluminense feminino, apontando muito mais somente para o nosso técnico, o Hoffman Túlio. Eu falei lá naquele tempo que eu discordava desse tipo de situação, ainda mais você estando somente num poder de institucional, não é justamente uma pessoa livre, justamente, né? Você tem ali alguns conceitos. E é claro que o próprio Fluminense, ele chegou justamente às suas redes sociais e também justamente mandou um documento lá para a Vasco TV. E a Vasco TV prontamente se dispôs a responder de maneira correta e boa, falando que, pedindo desculpas ao que estava acontecendo justamente nesse jogo, que foi justamente uma situação em que o narrador da Vasco TV falou que o técnico do Fluminense, ele era um boçal, ele atacava as mulheres e por aí vai, né? E aí o Fluminense foi lá, interviu com isso tudo, desculpa. Mas ele interviu justamente com a situação toda, acabou justamente gerando esse tipo de atrito, e de fato, do que eu vi pelo menos em alguns outros jogos depois, a Vasco TV começou a se profissionalizar melhor sobre isso tudo. Justamente corrigindo mais o seu narrador a falar algumas coisas e deixar de falar outras. Isso é bom, isso é interessante, né? É uma coisa muito nova a Vasco TV fazer isso, tá? A Flá TV faz isso há muito tempo, o Flu TV faz isso, né? A Flá TV veio primeiro, depois veio o Flu TV. A Vasco TV tá vindo agora, a Bota TV até agora é quase inexistente, mas existe alguma coisa, e com o tempo você vai realmente se aprimorando e tudo mais nesse tipo de situação. Mas bem, o que era esperado justamente nisso tudo? Que a Vasco TV ela fosse profissional e fosse técnica justamente depois desse esporro que tomou no Fluminense. O que não agradou justamente por parte da torcida do Vasco, mas agradou justamente a situação geral. E realmente, nesse tipo de situação, você tem que agradar. Você tem que agradar a situação geral, você tem que agradar a instituição do que agradar o torcedor. Tá? É difícil dizer isso, mas isso daí é verídico. Mas antes de a gente falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faça o trilho para você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição do vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela, e esse momento pode mandar patrocínio. Vamos lá. Então surge esse tema aqui, ó. O Rashid Wendel, que eu acho que é jogador de futebol, ele é atleta do Fluminense, tá? Fez um dos gols. Ele postou exatamente o que o Sharon Stone falou, né? Acabou a transmissão, acabou a disputa de pênalti e a Vasco TV imediatamente privou a transmissão. Íamos pegar a imagem do Daniel Bruno defendendo o pênalti do principal jogador deles, mas
aconteceu. E aí o Wendel, né, atestou justamente a verdade, né, que justamente é o treinador do Fluminense. E que ele falou assim, que loucura, eu não posso rever o jogo. E é rindo, né. Pior que ano passado, que o canal do Botafogo privou live após tomar gol de empate ou virada. Tipo, como é que você quer que eu sinta justamente que você está sendo profissional se você faz esse tipo de situação mesquinha? Sabe? Tipo, uma coisa que você pode fazer é justamente jogar justamente para a instituição. Acaba o jogo. O Fluminense ganha nos pênaltis do Vasco por 5-4, por exemplo. Então estamos aqui. Obrigado a todos que assistiram. Obrigado também a todos que ajudaram justamente em qualquer Pix. Sauda, é, grande, saudações vascaínas, vamos dizer que seja assim, não sei se é. E tchau, tchau. E pronto. É tão difícil fazer isso. E deixar ali aberto. Ah, mas é uma derrota. E aí? Isso é muito feio. Isso é muito rude sobre isso tudo. Sabe? Precisa se profissionalizar. Precisa as pessoas entenderem que aquilo ali. Porque senão não adianta ter aquilo. Hoje em dia, mesmo com a Flu TV ainda tá caminhando justamente. Em outros lugares, eu vi justamente outros tipos de TVs que eles têm justamente institucional e está sendo maravilhoso. Não é fazendo isso, não é tratando o torcedor como torcedor que você vai ter uma melhor situação da institucional. Você não vai estar se diferenciando de nada de, por exemplo, eu estar aqui narrando o jogo e comentando sobre ao mesmo tempo. Espero que realmente a Vasco TV mude esse tipo de situação. Como também espero que o Flu TV não mude justamente esse tipo, não faça igual a isso, tá? É, será muito mais vexaminoso, vexatório, justamente o Flu TV fazer isso, que já é uma transmissão quase profissional e que já está muito bem encaminhada a se profissionalizar melhor do que qualquer outra, tá bom? Só isso que eu queria comentar mesmo. Também queria voltar somente ao tempo para a gente comentar sobre a situação toda. Mas é isso, né? Mais uma vergonha que o Vasco passa durante o ano inteiro. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o trilho para você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição do vídeo. Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, Guerreiro Tricolor.